Todos nós enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Mas, e se eu te dissesse que há uma maneira de vencer até o mais temível dos oponentes? Hoje, vamos descobrir como Davi enfrentou Golias e aprender estratégias práticas para superar nossos próprios obstáculos. Deixe nos comentários qual é o seu Golias e vamos orar juntos por sua vitória. Compartilhe esse vídeo e ajude outros a encontrarem a coragem que precisam. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 17. Já acharam? Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Divide com a pessoa a leitura. Chega perto dela, mostra onde que nós vamos ler. Está escrito: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Amém? Eu vou ler o versículo 17, apenas o 17 de novo. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do estado do Rio de Janeiro, repete em seguida. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Amém? Você acredita que um dia Jessé chamou o filho caçula, o Davi, e falou: pega aqui estes 37 litros de grão tostado, de cereais, leva num jumentinho, leva esses 10 pães também para os teus 3 irmãos, leva para eles, pega também esses 10 queijos aqui, leva para o chefe de 1000, para o chefe lá da guerra, o general responsável pelos teus irmãos. Você acredita que um pai mandou um filho caçula nas trincheiras de uma guerra? Quem acredita? Levante a mão. Então vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que nós podemos dar. E enquanto nós aplaudimos, vamos abrir a nossa boca para glorificar a Deus e cantar ao Senhor com voz de triunfo, como diz o Salmo 47. Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai ao Senhor com voz de triunfo. Isso, com triunfo, com alarido de guerra, com alarido de vencedor. Dá glória, glória, glória a Deus. Aplaude, glorifica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, este é o alarido de louvor dos vitoriosos. Recebe este louvor agora do teu exército, Senhor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos aprender a ter coragem, nós queremos aprender a vencer. Vem agora com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, fale com cada vida aqui presente, fale com quem está ouvindo pela rádio, fale com quem está ouvindo pela internet. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus.
Glória a Deus, poder se assentar. Aconteceu uma guerra entre os filisteus contra o povo de Israel. E estes dois exércitos iam se enfrentar num grande vale, um campo aberto enorme. O exército dos filisteus ficou numa montanha do lado de lá, entrincheirado, e o exército de Israel ficou numa montanha do lado de cá, entrincheirado também. E eles esperavam apenas a ordem, ou o ataque da parte contrária, para começar a batalha. E aconteceu um fato inusitado, quando os dois exércitos estavam ali traçando estratégia de combate, aconteceu um fato que ninguém esperava. Um homem de estatura elevada, um homem muito alto, um guerreiro, e ele parecia maior até do que era, porque ele tinha um capacete enorme, e com pontas nesse capacete. Ele usava uma couraça, um escudo, ele usava uma espécie de bota nos pés, com várias pontas assim. Era uma figura impressionante. Um guerreiro impressionante. O homem mais grande que já tinha aparecido numa guerra. Um campeão nacional, um herói dos filisteus. O mais valente, o invencível Golias. O exército de Israel viu aquele gigante, aquele guerreiro enorme de elevada estatura se aproximando, e eles temeram. E é praxe na guerra, quando vem alguém para se comunicar com a outra parte, é praxe ouvir, porque pode ser o embaixador de paz, pode ser que seja alguém propondo uma trégua, um acordo. Então ninguém atacou, nem com flecha, nem com nada. E esse gigante chega diante do exército de Israel e diante do rei de Israel e diz: nós não somos filisteus e vocês não são filhos de Israel. Para que uma matança? Para que tanto derramamento de sangue? Escolham um guerreiro entre todo este exército e coloque-o para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos, mas se eu vencer, então vocês serão nossos servos. Escolham e vamos fazer esse duelo, vamos fazer esse combate corpo a corpo. A proposta era boa, muito boa a proposta. Se as guerras no mundo se resolvessem assim, pega o presidente de tal país e coloca para lutar com o presidente da nação inimiga, e quem ganhar, ganhou, pronto, não morre ninguém. Seria muito bom. Mas as coisas não se resolvem assim. E depois, ainda que fosse uma proposta boa, ela era desproporcional. Quem teria condição de enfrentar um guerreiro desta altura ou mais ainda? Quem teria condições de enfrentar uma figura tão apavorante? É a mesma coisa que o Brasil tentar entrar em guerra contra os Estados Unidos. Não tem no nosso país armamento, equipamento, pessoal treinado, material bélico em condições de enfrentar uma nação tão poderosa. É uma coisa desproporcional. O que Golias está propondo é uma coisa desproporcional. Uma coisa difícil. Escolham alguém aí, um guerreiro, o melhor que vocês tiverem, para lutar comigo. Se ele me vencer, então os filisteus serão vossos servos. Mas se eu vencer o vosso campeão, então vocês serão os nossos escravos. E ele se retirou. E diz a palavra que todos temeram muito, inclusive o rei de Israel. Veja aqui no versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do Golias, espantaram-se e temeram muito. Ficaram espantados. Que homem impressionante é esse?
Nunca se viu um guerreiro igual. Ficaram espantados com a proposta e temeram muito, tiveram muito medo. Ninguém, não havia um voluntário. Se Saul dissesse assim: quem vai ser o voluntário para lutar contra os gigantes? Ninguém se apresentaria. Não havia ninguém com coragem. Olha só, faltava coragem. Ninguém. Todos se esconderam porque temeram muito. Quando a pessoa tem medo, ela se acovarda de uma tal maneira que ela não consegue enxergar as coisas com clareza. A pessoa que tem medo, ela olha pela janela e vê uma sombra lá no quintal, ela fica apavorada, né? Tem um gigante lá no quintal. No dia seguinte ela vai ver, era uma camisa que estava no varal, balançando, e parecia uma pessoa. A pessoa, quando tem medo, ela se esconde, fica apavorada. Foi o que aconteceu, todos se apavoraram. Não havia ninguém com coragem de enfrentar o guerreiro Golias. Mas Deus, que também olhou lá no exército de Israel e viu que não tinha nenhum corajoso, Deus olhou para o restante da nação e viu um que teria coragem de enfrentar o gigante, mas ele não era do exército de Israel. Deus olhou e viu que em todo o país tinha um que teria coragem de guerrear contra o gigante, mas ele não era militar, não tinha preparo militar, não tinha treinamento, não sabia nada. A única coisa que ele sabia fazer era cuidar de ovelhas, ele era pastor de ovelhas. Mas Deus viu muita coragem nele. E além de coragem, Deus viu muita fé. Porque toda vez que ele tinha que enfrentar um perigo, ele usava a fé em Deus. Ainda que ele pudesse sentir medo, ele substituía o medo pela fé. E a fé lhe dava uma coragem sobrenatural. Deus, inclusive, já tinha visto aquele moço que era pastor de ovelhas. Deus já tinha visto uma vez que um leão surgiu das montanhas, correu atrás do rebanho que fugia apavorado, e aquele leão alcançou uma ovelha e a tomou pela boca e saiu com aquela ovelha entre os dentes, calmamente, imponente, enquanto as ovelhas se dispersavam e corriam apavoradas. Deus viu quando aquele moço não teve medo do leão, se preocupou com a ovelha que estava na boca do leão, e ele saiu correndo atrás do leão, provavelmente com um punhal. Ele saiu correndo atrás do leão, e o leão, o rei dos animais, caminhando calmamente, se retirando com a ovelha, que balia, apavorada ali, na boca do leão. O leão levando aquela ovelha como se fosse um filhotinho. Sabe quando a leoa pega um filhote e carrega assim, sem machucar muito? Aquele moço saiu correndo atrás do leão, e ele atacou o leão, tirou a ovelha da boca do leão, e quando o leão foi se levantar outra vez, ele feriu o leão e o matou. Deus viu uma extrema coragem. Deus já tinha visto também numa outra ocasião um urso que saiu da mata, um urso que se colocou de pé feito o gigante Golias, andava feito um gigante, um urso tenebroso, e aquele urso também pegou uma ovelha do rebanho daquele pastor, e Deus viu o pastor correr atrás do urso, ferir o urso, tirar a ovelha da sua boca,
E quando o urso se levantou para atacá-lo, ele matou o urso. Acabou de matar o urso. Deus viu isso. Era muita coragem. As duas criaturas mais pavorosas ele já tinha enfrentado e vencido: o leão e o urso. Só havia um que tinha coragem. Um que tinha coragem e amor para enfrentar o adversário. Mas Deus então teria que pegar aquele moço, o único que tinha coragem e fibra, amor e fé. Deus tinha que pegar aquele moço e levá-lo para a batalha. Mas ele não tinha sido convocado pelo exército de Israel. Ele não tinha sido chamado para a batalha. E outra coisa, ele era só um garoto. Ele era novinho. Era o 8º filho de uma família numerosa. Tudo homem. Ele era o 8º filho, o caçula. Mas Deus queria pegar aquele único que tinha coragem e colocá-lo ali, no meio da batalha. Olha só. Então Deus vai mover as peças para isso. Para pegar o único que tem coragem e colocá-lo no meio da batalha, no ponto nervoso da batalha, no olho do furacão daquela guerra, Deus tinha que mover algumas peças. Então Deus toca no coração do pai daquele moço, um velho chamado Jessé, cuja tradução quer dizer dádiva. E Jessé chama o seu filho Davi, o caçula, o mais novo. E Davi é a raiz da palavra amor. Vai associando dádiva, amor. E qual a preocupação deste pai, deste idoso? Eu não quero que os teus irmãos que já estão em perigo de vida ainda passem fome no campo de batalha. Davi, eu te peço, meu filho. Olha só, eu peço, ele não mandou. Meu filho, eu te peço-te, que você vá até o acampamento, até o arraial. Leve esses 37 litros de grão tostado para os teus irmãos comerem este cereal, para revigorarem. Leve também esses 10 pães para os teus irmãos, para que eles se alimentem, comam, para que eles tenham forças para a batalha, para que eles não pereçam de fraqueza na batalha, porque a batalha é terrível. E faz o seguinte também, meu filho Davi, eu te peço, procure o general de 1000, aquele que está acima dos teus irmãos, e faça um agrado. Leve estes 10 queijos também. Quem sabe ele vai deixar de colocar os meus 3 filhos na batalha mais terrível. Quem sabe ele deixa os meus filhos mais na retaguarda. Quem sabe ele resolve poupar os meus filhos em gratidão a mim. Vai, Davi, eu te peço. E Davi era só um menino, um adolescente, um garoto. Mas Deus está por detrás daquele negócio. Porque Deus sabe que em todo Israel só existe um com coragem para enfrentar o Golias. Um que não vai ter medo, um que vai ter amor, um que vai ter fé. Deus sabe que é só um. Então Deus está movendo todas as peças para colocar o jovem Davi no coração da guerra, no centro da batalha. Porque sabe que Davi, na hora do perigo, ele vai contar com as armas que ele contou na hora de enfrentar o leão e na hora de enfrentar o urso. Deus sabe que na hora do pior momento da guerra, Davi vai clamar pelo poder de Deus. Que naquela hora Davi vai buscar socorro no Altíssimo. Então Deus move tudo para colocar Davi ali no meio da batalha, onde a batalha mais ferve. Sabe o que eu quero te mostrar aqui, meu querido, minha querida? Que os teus irmãos, os teus familiares, podem até ser mais velhos do que você. Podem até ter mais preparo do que você. Teus parentes podem ter muitas condições, mas eles estão no meio de uma batalha que eles não compreendem.
Eles não conseguem discernir o momento espiritual que esse planeta está vivendo. E os teus familiares estão em grande perigo. Aquele que é o Pai de todas as dádivas, o nosso Pai Celestial, Deus, Ele se preocupa com os teus familiares. Ele se preocupa com os teus irmãos, com os teus queridos que ainda não o servem, que ainda não o conhecem, que estão nesse mundo tenebroso correndo o maior perigo numa batalha onde só tem gigante e um exército muito mais numeroso. Deus, o Pai de todas as dádivas, Ele quer ajudar os teus familiares, porque eles morrem de medo de Satanás. Eles podem ter estudos, podem ser preparados, mas no mundo espiritual eles são como crianças, morrem de medo, se escondem na hora do perigo, têm pesadelos constantes, são oprimidos, perturbados, estão debaixo de vícios, de tormentos, de doenças, estão enfrentando Satanás sem ter a menor condição, e a única saída que eles veem é se esconder. Eles não sabem fazer o que você faz, eles não têm a coragem que você tem. Aí Deus olhou entre toda a tua parentela, Deus olhou entre todos os teus familiares, e Deus viu uma só pessoa que tinha coragem para enfrentar o gigante Satanás, e uma pessoa que estivesse ali no meio da batalha e no momento mais difícil soubesse contar com a coragem verdadeira e com a fé no Todo-Poderoso. Deus olhou para toda a tua família e Ele achou você como servo, como serva, como uma pessoa que vai responder positivamente e que vai colocar Satanás por terra, que vai colocar o poder do inferno debaixo dos pés. E é por isso que hoje Deus moveu o céu e a terra, Deus moveu pessoas, Deus moveu a rádio, Deus moveu a televisão, Deus moveu o teu vizinho, Deus moveu o teu coração, e você está aqui. Então se prepare, porque na hora do perigo já está profetizado o Senhor dos exércitos. Ele te trouxe aqui, Ele está contigo, e a vitória já está garantida, a vitória já é tua. Deus conhece o teu coração, Deus sabe que na hora H você não vai sair correndo nem recuar, porque você é servo, serva do Deus Altíssimo. Deus sabe o que faz. Deus, Ele sabe quem Ele chama para a batalha. Você pensa que você está aqui por acaso? Deus olhou para você e te escolheu a dedo. Deus apontou para você e Deus disse: é com este, é com esta que eu vou contar. Mas eu sou o menorzinho da minha família, eu sou tão pobrezinho, tão pobrezinha. Davi também pensava que era. Ele se considerava uma pulga. Ele fala isso em vários dos seus escritos. Eu sou uma pulga, nada. Quem sou eu? Não sou nada. Eu sou como um cão morto. Mas Deus olhou para ele, e Deus tinha outra personalidade para lhe entregar. Deus tinha outra visão para lhe entregar. Você não é pequeno, não é pequena. Você não é um qualquer, nenhuma qualquer. O Senhor hoje está te garantindo isso e usando a boca desse pregador para te dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Oh glória, vos nomeei, eu mesmo vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. É dádiva, dádiva que vem pelo amor de Deus.
É você agora a pessoa responsável pelo bem-estar físico e espiritual dos teus familiares. Deus sabe que Ele pode contar com você nessa hora. Deus colocou Davi ali, de frente com o perigo. Olha as características de uma pessoa corajosa. Porque uma pessoa corajosa, ela não é destrambelhada. Ela não sai enfiando o pé pela mão. Ela não vai fazendo a coisa na precipitação. Quando Davi chegou ali na batalha, procurando os irmãos, naquele exato momento, o gigante Golias apareceu e renovou o desafio. Tem alguém aí para me enfrentar? Não tem homem nas fileiras de Israel? Todos são covardes. Só tem 40 dias que eu venho aqui de manhã e à tarde. Já estamos há 40 dias acampados um em frente do outro. E não tem ninguém aí no exército de Israel para me enfrentar. Davi chegou nessa hora. De novo, todos eles temeram muito. Veja aqui o versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Temiam. 40 dias depois o medo não diminuiu. 40 dias depois a noção do perigo aumentou. Porque aquele medo foi sendo alimentado diariamente, de manhã e de tarde, pelo gigante Golias. O diabo usa essa estratégia mesmo. Ele alimenta o teu medo. Ele alimenta. Ele te visita diariamente e noturnamente para alimentar o teu medo. Para alimentar doenças, misérias, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso. Você já parou para pensar que na hora de dormir você fica pensando nos problemas da vida? Você já parou para pensar? Vem cá, depois de um dia tentando matar o leão e o urso, você põe a cabeça no travesseiro e já começa a vir aquele monte de preocupação. Antes de pegar no sono, você já começa a pensar em tudo o que aconteceu, nos problemas que complicaram, e no que você tem que fazer amanhã, e nos problemas que tem para resolver. Vem tudo na tua cabeça justo na hora de descansar. É o gigante Satanás, pode ter certeza disso. É o gigante Satanás que chega ali para alimentar diariamente a tua derrota, alimentar diariamente o teu medo. Todos temiam grandemente. Quando você tem medo, esse medo, ele vai aumentando. Temiam grandemente. Quer dizer, o medo só vai aumentando. Todos fugiam espantados. Temiam grandemente. Veja isso. O medo só faz crescer, amados. E o medo, ele provoca justamente o que você não quer. Pedro, quando teve medo, passou a afundar nas águas. Sempre que a pessoa tem medo, acontece justamente o que ela não quer. Toda derrota acontece por causa do medo. As bênçãos que você procura, você não recebe por causa do medo. Daí a importância de você aprender sobre a coragem. Você aprender a ter coragem. A coragem sobrenatural. Para você que tem tido tanto medo ultimamente, o Senhor Jesus, Ele pessoalmente está dizendo: não temas, crê somente. Como Ele sempre fazia, não temas, crê somente. Tira o medo aí do teu coração. Vai limpando o medo. Começa a crer. Começa a crer. Começa a crer. Estou falando isso. Vai olhando para o teu coração, expulsa o medo e começa a crer. Começa a crer. Creia somente. Creia somente. Creia somente. Vai aumentando agora a tua fé. Creia somente. Creia somente. Porque aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Ele está contigo para garantir a tua vitória. Creia. Você pode estar no pior da batalha, creia na tua vitória. Não temas, crê somente. Alimenta a tua coragem com a fé. Alimenta a tua coragem com a fé. Vai esquecendo o medo. O medo é para o diabo, amados.
O medo é para o incrédulo. Antigamente eu morria de medo do diabo. Agora eu sei que o diabo morre de medo de mim. Não porque eu agora fiquei tão corajoso que eu meto a mão no diabo. Não é isso não. É porque quando eu chego para enfrentar Satanás, eu já chego com uma retaguarda poderosa do exército de Deus. Uma multidão de anjos me acompanhando, eu tenho certeza disso. E na minha frente, o grande vencedor e o maior herói da fé que já existiu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu chego cantando de galo para o diabo, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor age da mesma maneira com você. Ele não age assim só comigo. Ele age assim com quem tem fé, com quem tem coragem. Todos temiam grandemente. Sabe o que esse próprio Davi, muito mais tarde, muitos anos depois dessa batalha que ele vai enfrentar, ele escreveu um cântico, o Salmo de número 56. E no meio desse cântico, ele mostra que ele não era um homem desprovido de medo. Ele sentia medo, como qualquer pessoa sente. Olha só, Salmo de número 56, versículo 3. Davi escreveu aqui: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então Davi não era um psicótico desprovido do medo. Ele era uma pessoa que podia sentir medo. Mas o que ele fazia na hora que ele sentia medo? Substituía o medo pela fé, pela confiança em Deus. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Veja que coisa linda que Davi fez. Quando ele viu tudo aquilo acontecendo, retornando lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Veja aqui, versículo 20. Diz: Davi então se levantou pela manhã cedo e deixou as ovelhas a um guarda. E carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Quando Davi chegou ali, ele chegou no momento em que as tropas estavam se colocando em fileiras para correrem contra o exército dos filisteus. E gritos, vamos à guerra! Peguem as armas, peguem as espadas, peguem as lanças! Gritos até para dar coragem. Davi podia chegar naquela hora e falar assim: caramba, cheguei num momento ruim, deixa eu sair daqui. Coisa é perigosa. Eu vou falar para o meu pai que eu ia entregar os pães e os grãos, mas não deu não, porque eu cheguei bem na hora da batalha e a coisa ia ficar perigosa. Todo mundo armado, eu desarmado, dei no pé. Meu pai vai entender, eu vou embora, meu pai vai entender. Mas Davi, o que ele fez? Ele primeiramente, ele deixou as coisas, as ovelhas, o que ele tinha, né? Quando ele saiu de lá, da sua casa, do seu campo, ele deixou as ovelhas com um guarda. Primeiro, ele não foi correndo lá, vou lá para levar as coisas para os meus irmãos. Primeiro eu vou deixar o rebanho bem, não é? É ruim quando um pastor abandona o rebanho. Tem pastor que faz isso, larga o rebanho, nem se despede. Davi não. Ele primeiro se certificou que todas as ovelhas estavam lá e deixou com um guarda. Aí ele foi. Aí ele viu o furor ali, daquela preparação para a batalha. Ao invés de recuar, ele foi se envolvendo cada vez mais. Coragem. Não teve medo não. Coragem. Ele avançou ali, apesar do perigo que já estava aparecendo. Qual que é a preocupação de Davi naquele momento? Os meus irmãos. Preocupação
Com as ovelhas ele já havia demonstrado. Agora a preocupação com os irmãos que estão lá na guerra. Preciso achar meus irmãos. Então ele começa a se preocupar com os irmãos. Entre todas essas fileiras, onde estão os meus irmãos? E ele vai achar lá os irmãos dele no meio já de uma fileira, se preparando para a batalha. Preocupação com os familiares. Veja comigo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, onde está escrito: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Davi, ele chegou no momento da batalha, mas ele vai procurar pelos irmãos e vai procurar até achar. Enquanto isso, ele está vendo o gigante, ele está vendo o desafio, ele está vendo o perigo, ele está vendo que a hora da batalha é aquela. Ele vê que o exército está apavorado e ele está ali observando. E alguém comenta com Davi: o rei falou que se alguém se apresentar para lutar contra esse gigante, ele vai isentar a sua família de impostos e ainda vai dar a sua filha em casamento, para ver se aparecia algum voluntário. Davi, ele não está pensando nessa parte da coisa, ainda que interesse bastante. Ele está preocupado com o seguinte: quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? A recompensa é boa, tudo bem. A minha família ficar isenta de impostos, bela proposta. Eu me casar com a filha do rei, bela proposta. Mas não é isso que está motivando Davi. Davi ele está indignado. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? E o povo foi falando para Davi qual seria o benefício de se apresentar como voluntário, e se caso vencesse o gigante, qual seria a recompensa. Um dos irmãos de Davi estava ali. Veja só, o irmão de Davi, ele vê Davi, o menino, no meio dos homens armados, e ele olha para Davi e julga Davi. Acompanhe comigo o versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Você quer ver sangue, você tem um sadismo, você quer ver morte, você quer ver a guerra. Eu te conheço. E com quem você deixou aquelas ovelhas? Foi julgando Davi em todos os sentidos. Primeiro, que Davi já tinha deixado as ovelhas em segurança. Segundo, que Davi estava lá para fazer um bem para os seus irmãos mais velhos. Olha só, Davi estava lá para fazer um bem para os seus irmãos mais velhos. Foi lá levar comida, foi lá buscar notícias, foi dizer que o pai está preocupado, foi levar uma palavra do pai. Olha o que o pai mandou, olha o que o pai mandou para vocês. Davi foi ali como mensageiro, e Davi foi ali como benfeitor, para entregar a dádiva de Deus. O que ele ouve em resposta? Você já ouviu aquele ditado: quem faz bem pro burro leva coice? Você já escutou isso? Davi foi ali fazer um bem para os irmãos dele, e ele está levando coice, está levando patada. Davi podia falar: bom, meu irmão mais velho mandou eu embora, meu irmão mais velho me deu uma bronca, me expulsou do acampamento, é melhor eu sair, melhor eu ir embora. Davi, mais uma vez, ele mostra que a coragem supera os obstáculos. Davi, ele continua ali. E ele se apresenta como voluntário. Ele chama lá alguém que era próximo do rei Saul e diz: eu me apresento para lutar contra esse gigante.
O que a palavra está mostrando é o seguinte: você é a pessoa escolhida por Deus, o Pai de todas as dádivas, para levar alimento, pães, para os seus irmãos. Mas quando você chegar ali, uma palavra do Pai, uma mensagem do Pai, mostrando o pão da vida que é Jesus Cristo, levando alimento para os seus familiares, você esteja preparado para um revide. Você esteja preparado, preparada para uma incompreensão e uma ingratidão. E não vai dizer para eles: quem faz bem para burro leva coice. Você diga: eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos, no nome do nosso Pai. Vim trazer o pão da vida para vocês. E vim dizer, vocês não sabem, mas eu vim dizer que eu fui a pessoa escolhida que Deus vai usar para abençoar a tua vida e te libertar das mãos sujas do diabo. Pode falar isso, porque ainda que eles não compreendam, eles vão conferir mais tarde que verdadeiramente Deus te escolheu para levar bênção para toda a sua casa, para toda a sua família. Um dia eles vão reconhecer isso, um dia eles verão isso. Davi, ele continua ali, apesar do insulto, apesar da ingratidão, ele continua ali. Ele sabe que foi levar bênçãos ali. Davi é o único que pode enfrentar aquele guerreiro. Então, levam Davi até o rei, e Saul olha para aquele garoto e diz: meu filho, você não pode lutar contra esse gigante não, porque você ainda é moço. E ele é homem de guerra desde jovem. Olha só o versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi conta para Saul o que ele fez, né? Davi começa a dar o currículo. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Olha só. O rei Saul ficou ouvindo essa história e não está acreditando. E ele matou um leão. Ele tirou a ovelha da boca do leão e matou o leão. Ele matou um urso. Não, esse menino está mentindo. Davi continua falando, olha só. Versículo 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Saul, que era um homem sem fé, descrente, ouviu que a coragem daquele moço estava apoiada no Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Ele me livrará da mão deste filisteu. Olha o detalhe. Eu fiquei pensando, como é que Davi poderia ferir o leão e o urso? Como é que Davi poderia ter feito isso? Ele sendo só um pastor de ovelhas. E a estratégia de Davi era a seguinte: olha o raciocínio dele. Olha a inteligência de um homem corajoso. Ele queria salvar a ovelha que estava na boca do leão. Ele sabe que o leão é perigoso. Mas ele pensou assim: se o leão está com a boca na ovelha, ele não vai me morder. Ele está com a boca ocupada. O máximo que esse leão vai fazer se eu chegar perto dele, ele vai tentar me dar uma patada. Por isso que Davi fala aqui, ó: ele me livrou da mão do leão e da do urso. O máximo que o leão pode tentar fazer e o urso tentar fazer é dar uma patada. Então Davi já pensou: com a boca ele não me ataca, porque a boca está ocupada. Então Davi criou coragem, falou: é só eu tomar cuidado para não levar uma mãozada do leão, para não levar uma mãozada do urso.
É só Deus me livrar da mão do leão e da mão do urso, e eu pego esta faca e eu cravo no leão, eu cravo no urso. Aí ele vai sentir dor, ele vai largar a ovelha. Aí eu pego a ovelha e fujo. E Davi diz que depois que ele que ele fez isso, ele diz que o leão e o urso se levantou, ferido, mas se levantou. O que Davi fez? Viu que o leão já estava fraco, viu que o urso já estava fraco, acabou de matar o adversário. Davi tem uma estratégia de guerra. A gente sabe que tem que ter uma estratégia para enfrentar o leão, o urso. E o pastor de ovelhas, amados, o que é pastor mesmo, ele não larga a ovelha na boca do leão. Ele não larga a ovelha na boca do urso, ele não deixa o rebanho. O que é pastor mesmo, aquele que tem amor pelas ovelhas? Jesus disse que o pastor chega a dar a vida pelas ovelhas. E Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário, aquele de quem não são as ovelhas? Ele vê o urso e o leão, ele vê o lobo, ele larga as ovelhas e ele foge, porque é mercenário. Mas o bom pastor não. E Davi, ele tem esse espírito, não, eu não vou deixar, o leão não vai levar uma ovelha, o leão, o urso, ninguém vai levar uma ovelha. E ele conta essa história para Saul, e Saul resolve então usar Davi de boi de piranha, de pretexto. Vamos colocar esse moço brigando com o gigante, e enquanto todo mundo vai estar assistindo a luta, nós vamos com as tropas por detrás das montanhas e atacamos os filisteus na retaguarda. Vamos colocar este moço como espetáculo. Vamos colocar este moço só para distrair o exército inimigo. Vamos, coloquem uma armadura nele. Preparem como guerreiro. E Davi não sabe que o plano de Saul é esse. Porque Davi jamais poderia enfrentar aquele gigante. Saul, ele tem a ideia na cabeça, é uma ideia humana. É uma estratégia humana. Davi, ele está com a estratégia espiritual. Davi, ele quer lutar com armas espirituais. E Saul tenta prepará-lo para uma guerra carnal. Coloca nele uma armadura, uma couraça, um capacete, dá uma espada na mão dele. Diz aqui a palavra que Davi vestiu todas essas coisas, mas ele não conseguia andar. E ele diz para Saul, eu não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi tirou aquela armadura. Não, eu não posso nem caminhar com isso. Como é que eu vou lutar? Davi não estava brincando de lutar, você compreende isso? Eu quero enfrentar o gigante da maneira que eu sei, não do jeito que vocês sabem. Eu quero as armas que eu tenho, as armas que eu usei para ganhar do leão, para ganhar do urso. Eu quero usar as armas que eu conheço e não as armas que eu não conheço. Então tira tudo isso. Aí Davi vai buscar as armas que ele conhece. Versículo 40. E Davi tomou o seu cajado na mão, o cajado do pastor. Cajado que ele usava para guiar o rebanho e proteger o rebanho. E tomou o seu cajado na mão. E escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Com estas armas ele mostrou coragem e foi para a batalha. Foi ao encontro do adversário, foi ao encontro de Golias. Agora vamos entender o significado desse versículo 40 aqui. Primeiro, o cajado é o que o pastor usa para conduzir o rebanho. Vocês estão vendo algum cajado aqui comigo? Qual é o cajado que nós usamos para conduzir o rebanho? A palavra de Deus. O rebanho é dirigido pela palavra. Essa palavra que serve para ensinar, que serve para exortar, para aconselhar. Esse é o cajado. É através da palavra que nós aprendemos muitas coisas, que o rebanho aprende como agir, como andar, como proceder. Então o cajado do pastor é a palavra de Deus. Davi, então, ele está se apoiando na ferramenta espiritual. E ele escolheu para si 5 seixos, pedras, fragmentos de rocha. Ele pegou 5 seixos lá no ribeiro. Ele pegou 5 pedras. Ele escolheu cuidadosamente aquelas pedras.
Vamos entender isso também. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, nós encontramos a definição da rocha e nós vemos os 5 fragmentos, os 5 seixos da rocha eterna. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os 5 seixos que Davi sabe que pode contar. Ele está tomando do fragmento, ele está pegando a pedra, ele está na rocha, ele está confiando na rocha eterna. Davi vai escrever futuramente vários salmos chamando Deus de minha rocha. Então ele pega 5 seixos, ele pega ali os fragmentos, ele sabe que ele pode contar. E ele coloca os 5 seixos, as 5 pedras, ele coloca no seu alforje, que era uma sacola de pano, onde ele guardava as coisas, os seus utensílios. E ele coloca também no surrão, que era uma bolsa de couro, para não perder, para não ter meios de perder nada. Ele deixa tudo protegido e ele pega também a sua funda, uma ferramenta que ele tinha muita prática de usar. E ele vai ao encontro do filisteu. O filisteu também vai ao encontro de Davi. Diz aqui a palavra que esse filisteu era corajoso. E ele foi se chegando a Davi e ele levava o escudo diante dele. Mas quando ele viu Davi, diz a palavra que ele desprezou Davi. Todo mundo desprezaria. E ele desprezou especialmente por causa disso, porque ele era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Não tinha prática nenhuma de combate, era um adolescente, tinha um aspecto muito gentil, era um pastor, era um homem manso, amados. Ele não tinha violência no olhar. Você olhava para Davi e você sentia exatamente a tradução da raiz do nome dele, você sentia amor, gentil aspecto. Aqui está escrito até de uma maneira pejorativa, ele era de gentil aspecto, como se Davi não fosse másculo, como se Davi não fosse homem. O gigante está confundindo as coisas. A mansidão de Davi, a singeleza de Davi, não é falta de masculinidade não, é porque ele é amor puro. Mas o gigante o desprezou, vai ser moleza, começou a rir, começou a zombar. E aí o gigante lança as pragas sobre Davi. Veja só, versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Quais eram os deuses desse filisteu? Primeiramente o deus Dagom, que era o ídolo nacional dos filisteus. Era um ídolo grande, que tinha cabeça de homem, braços de homem, mas da cintura para baixo ele era peixe. Golias acreditava nesse gigante, nesse ídolo, que era um ídolo bem escuro, feito de pedra escura, metade homem, metade peixe. Então ele começa a dizer: eu te amaldiçoo por Dagom, o meu Deus, eu te amaldiçoo por Dagom. E ele amaldiçoou também pelos outros deuses. Quais eram os outros deuses? Astarote era uma mulher, era a imagem de uma mulher, era um ídolo em formato feminino. Golias confiava muito naquele ídolo, e ele amaldiçoa também: pela minha deusa eu te amaldiçoo, por Astarote eu te amaldiçoo, ela é a deusa da guerra, eu te amaldiçoo. E olha, eu vou te matar, eu vou te esquartejar, e eu vou jogar o resto do teu cadáver para as feras do campo, para os lobos, para os leões, para os chacais, para os urubus, para os corvos. Eu vou te esquartejar, eu vou acabar com você agora. Esse gigante, ele tem fé também, ele tem coragem também. Mas olha só, não adianta ter fé e coragem no Deus errado.
Golias, ele tem fé em deuses errados. Ele tem coragem em deuses errados. Ele profetiza por deuses errados. Ele diz tudo o que ele vai fazer. Ele libera a palavra de fé, mas é uma palavra em deuses errados. Aí o pequeno Davi responde para ele: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o verdadeiro Deus que você tem afrontado. E Ele vai me entregar você nas minhas mãos. Eu sim vou cortar a tua cabeça. Eu sim vou jogar o teu cadáver para as feras do campo e para as aves dos céus. E todo Israel e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos vão saber que há Deus em Israel. Este Deus, Ele não peleja nem com espada, nem com lança, nem com escudo. Você vai ver, hoje mesmo, Deus vai entregar o teu cadáver nas minhas mãos. E Davi, corajoso, correu ao encontro do gigante. Mas ele correu em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele só tem uma arma na qual ele confia e aumenta a sua coragem: o nome do Senhor. Ele vai escrever futuramente um salmo, o de número 20, versículo 7, que diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Às vezes você já falou tanto nome, não é? Já falou o nome de tantas divindades, de tantas entidades. De repente você já falou o nome de tantos padroeiros, e a televisão ensina direto isso. Não é por acaso que tudo quanto é novela aparece um santinho, uma santinha diferente para o povo rezar na hora do perigo. Estão jogando muito dinheiro ali. Estão pondo muito dinheiro ali para ver se embute na cabeça do povo brasileiro o comportamento. Na hora do perigo, procure os ídolos, procure a deusa. E agora estão até importando os santinhos, porque os do Brasil não estão resolvendo mais. Já não bastava o Papa canonizar um monte de gente morta, agora, com certeza, essa ação que é orquestrada não é acaso, porque não tem uma novela que não aparece um santinho, uma santinha. Até santo estrangeiro já está aparecendo. Teve uma novela que qualquer coisa, ah, minha Virgem de Guadalupe, ai, minha Virgem de Guadalupe. E no final da novela, o maior dos absurdos: dizem que a Virgem de Guadalupe é Nossa Senhora. Só que no final da novela aparece a Virgem de Guadalupe e a Nossa Senhora, mostrando que são duas pessoas diferentes. Que coisa estranha. Tem gente que acredita. Desculpe se você é católico, mas você já invocou tanto o nome dos teus deuses e das tuas deusas. Desculpe se você é macumbeiro, se você é espírita, mas você já invocou tanto o nome das tuas entidades. O capataz da fazenda que falou que ia matar o meu tio, ele falou: italianinho, eu vou entrar aí e vou te matar. Meu tio falou: não entra não, que eu tenho uma espingarda. E ele era católico. Se você entrar, eu te mato, hein? E o capataz da fazenda falou: a rezadeira fechou meu corpo. Eu vou entrar, eu tenho o corpo fechado. O que será que ele pensou na hora que ele levou aquele balaço no peito, hein? Ué, falhou. A reza falhou. Você já invocou tantos deuses, tantas deusas, tantas entidades, tantos padroeiros, e tem hora que você muda. Poxa, aquele não resolveu, deixa eu pedir para esse outro. Esse daqui é só para quem quer casar, também estou pedindo errado, né? Deixa eu pedir para esse outro ou para essa outra. Você já invocou tanta gente, só levou pau até agora.
O gigante só caçoou de você. Satanás sapateou sobre a tua vida. Mas hoje, tira essa armadura que o Saul colocou sobre você e pega a armadura do Espírito Santo de Deus e vai contra Satanás pelo nome do Senhor Jesus, e toda a força do inferno vai cair por terra. Invoca o Deus vivo. Você quer vencer, tem que ter coragem na pessoa certa. Golias falou: meu padroeiro é Dagon, meu padroeiro é Astarote, eu te amaldiçoo pelos meus padroeiros. Davi falou: é? E eu não te amaldiçoo não, eu profetizo. Eu profetizo no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você tem afrontado. Eu profetizo que hoje Deus está te entregando na minha mão. Eu profetizo que hoje eu vou cortar tua cabeça. Eu profetizo que nós vamos vencer o exército dos filisteus. E ele profetizou e foi, porque não adianta profetizar e ficar parado. Abra tua boca, profetiza a tua vitória agora. Profetiza com coragem. Profetiza, abre a tua boca e profetiza. Tem poder na tua palavra, principalmente porque ela está viva, no nome do Deus vivo. Profetiza, profetiza, profetiza. Mas não fica parado, não fica parada. Continua aqui, porque aqui está o dono da vitória e o dono da tua bênção. Aquele que hoje te diz: eis que entrego tudo nas tuas mãos. Eis que agora eu te dou a vitória. Eis que agora eu te faço um grande vencedor. Você já conhece a história, não é? O gigante tinha uma armadura tão resistente, protegendo o corpo inteiro, inclusive a cabeça. Mas o olho não tinha como proteger. Como é que ele ia enxergar se os olhos estivessem cobertos? A pedrada vai bem na testa, no meio dos olhos. Agora vem cá. Uma pedrada aqui mata? Mata nada. Quando eu fazia direito, eu tinha aula de medicina legal. O professor levou uns slides ali, ele era médico, né? Ele só fazia autópsia em cadáver. E teve casos em que a pessoa não morreu. A pessoa levou um tiro bem no meio aqui, pastor, da testa. Levou um tiro bem no meio da testa. Você sabe que o cérebro tem um lado direito e tem um lado esquerdo, né? A bala passou bem no meio e parou dentro do cérebro. O camarada só ficou zonzo um pouquinho. Está até hoje com a bala dentro da cabeça, não incomoda, não prejudicou o movimento, nada. Uma pedrada aqui mata coisa nenhuma. Mas que pedra era aquela? Aquela não era uma pedra comum. O nome daquela pedra era o Deus Forte, o Deus Todo-Poderoso. O nome daquela pedra, Deus Forte. O gigante não podia resistir. Se ele morreu com a pedrada, eu não sei. Eu só sei que ele caiu. Davi pegou a espada do próprio gigante, porque Davi não tinha espada. E com a espada do próprio gigante, ele cortou a cabeça do gigante. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Quando você, com essa coragem e com essa fé que você está agora, quando você cortar a cabeça do gigante e esmagar a cabeça de Satanás, quando você estiver com o inimigo debaixo dos teus pés, ninguém vai acreditar. Mas todo mundo vai ter que admitir: só pode ter sido Deus que esta pessoa serve. É o verdadeiro Deus. E isso não dá para negar. Só pode ter sido Deus que ela serve. O mundo vai reconhecer isso. Assim como a vitória de Davi, o mundo reconhece que foi um fato sobrenatural por causa da fé em Deus, que aumentou a coragem de Davi e que vai dar esta vitória. E você sabe que não é só isso. Você conhece a história? Davi vai se transformar
no maior rei que Israel já teve. Mas tudo começou como? Como tudo começou? Ele obedecendo o pai, atendendo um pedido do pai. Oh, meu filho, vai lá, faz isso, sendo obediente. Aquele alforje onde Davi pegou as 5 pedras e as guardou. Se nós sabemos que estas 5 pedras representam 5 aspectos do Senhor Jesus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Se nós sabemos que estas 5 pedras representam o Senhor Jesus, se Davi pegou essas 5 pedras e colocou no alforje, esse alforje representa o que, amados? O coração humano. Deus pegou Davi justamente para nos ensinar o que Ele é capaz de fazer com uma pessoa que confia e que se entrega nas suas mãos. Deus mostrou o que Ele é capaz de fazer com uma pessoa que se entrega nas mãos dEle. Davi, ele tinha certeza que escaparia das mãos de Golias, porque ele tinha se entregado nas mãos de Deus. E quando você se entrega na mão de Deus, Deus te esconde, ó. Ele te guarda na palma da mão. E Ele vence a tua guerra, a tua batalha. Ele te dá a vitória. Tudo que você tem que fazer é ter coragem. Não fazer como o exército de Israel e o próprio rei Saul, que ficavam espantados, temiam muito e se escondiam uns atrás dos outros. Você pode agora também se esconder. Tem tanta gente aqui na igreja. Você fica aí escondidinho, escondidinha. Dá para se esconder, aqui está dando para se esconder. Tem tanta gente que dá para você se esconder atrás de alguém. Só que você vai continuar vivendo em derrota e em derrota. Se você neste momento sair de trás das pessoas, se você neste momento se apresentar, olha eu aqui, meu Deus, eis-me aqui, eu tenho fé em Ti, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos agora, eu me entrego ao Senhor, e eu confio em Ti, eu não temerei, e no dia que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Meu Deus, eu não vou ter medo dessa multidão que está me olhando, eu não vou ter vergonha dessa multidão que está aqui, eu vou me apresentar diante de Ti agora e dizer: sou eu, eu estou me entregando nas Tuas mãos. Se você fizer isso nesse momento, e a partir de hoje, olhe bem para mim, você confiar somente em Jesus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você confiar nesta rocha eterna, e crer somente nele, e não recorrer a mais ninguém, ter a fé pura em Jesus, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E Jesus é Deus. Você não pode servir mais ninguém, nem espíritos, nem entidades, nem divindades, nem pessoa viva, nem pessoa morta, só Jesus. Se você agora se entregar nas mãos dele, tiver coragem para fazer isso, isso de coragem. Às vezes a pessoa ouve o convite e ela não tem coragem de levantar a mão. Ela não tem coragem de sair do lugar. Ela não tem coragem de renunciar à velha fé que nunca resolveu os seus problemas, que nunca lhe deu paz. A pessoa não tem coragem de renunciar à tradição de família. Mas a palavra está te dizendo, hoje você tem que ter coragem. Porque continuar escondido atrás de uma fé, continuar escondido atrás de uma religião, dizendo eu sou de tal religião, não, eu já tenho religião. O diabo também tem religião. Existe a igreja do diabo. E daí? Religião não salva, amados. Não adianta você ficar se escondendo atrás de uma tradição religiosa. Isso não resolve. Todo aquele exército de Israel eram judeus religiosos, obedeciam à lei, mas era tudo covarde.
Não tinham fé no único e verdadeiro Deus. Davi tem uma fé pura em Deus. Por isso que Deus vai usá-lo, e vai abençoá-lo, e vai exaltá-lo. Chega de derrota. Vem cá, fala sério para mim agora. Fala sério. Na religião que você está, resolveu? Coisa nenhuma. Se tivesse resolvido, você estava lá. Resolveu nada. A religião de Golias resolveu. Ele tinha fé nos ídolos. Ele tinha fé num ídolo masculino e tinha fé num ídolo feminino. Resolveu? Não resolveu, amados. Qual a fé que resolve? É a fé no único e verdadeiro Deus. Sabe o que Jesus Cristo orou ao Pai na noite da sua prisão? Jesus orou assim: Pai, foi a última oração que ele fez antes de morrer na cruz. Pai, que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não pode ter fé em mais ninguém, amados. É só em Jesus. Você está entendendo? Senão você vai continuar vivendo de derrota em derrota. Então eu vou fazer esse convite. É um convite só para quem é corajoso, só para quem é corajosa. O covarde, a covarde vai se esconder atrás de alguém. Vai fingir que não está ouvindo. Não vai tomar decisão nenhuma. Quem é covarde não vai tomar decisão nenhuma. 40 dias o gigante de manhã e de tarde alimentou o medo e desafiou. E durante 40 dias eles não tomaram decisão e se esconderam. Até que chegou um que ouviu a primeira vez e falou: é comigo mesmo. Hoje você vai ter que dizer: é comigo mesmo. Pastor, essa mensagem que eu ouvi hoje me fez bem. Porque eu estava me acovardando diante das dificuldades. Eu estava me acovardando diante dos problemas e das lutas. Pastor, eu estava pensando até em não vir mais. Eu estava pensando até em desistir. Mas hoje, a palavra falou comigo, me deu coragem para continuar. Eu estou sentindo que Deus está comigo. Então saia do teu lugar, vem aqui para frente, porque você vai receber um revestimento de poder agora. Você vai receber a armadura de Deus. Você vai guerrear com armas espirituais. Vem aqui para frente, porque nós queremos compartilhar com você essa coragem que só o Espírito de Deus tem para dar. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Você não vai desistir, você não vai se esconder, você não vai voltar atrás, você não vai ser derrotado. Hoje mesmo está acontecendo o grande dia da tua vitória. Venha, 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 venha tomar posse. Davi avançou contra o gigante. Vem aqui para frente, avança. Oh glória. E uma coisa que a gente tem que fazer agora é enfrentar o inimigo sem medo. O medo não é para nós. E no dia que eu temer, que às vezes a batalha fica assim, uma batalha carnicenta mesmo. Mas no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. No dia em que eu temer, e olha lá, hein? O dia que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Você que está hoje aqui na igreja e você diz: pastor, eu quero coragem para falar com os meus irmãos. Quero coragem para falar com os meus familiares. Nunca toquei no assunto com meu sogro, porque ele é macumbeiro, ele podia ficar bravo. Pastor, eu quero coragem para chegar na minha sogra e falar. Eu quero coragem para chegar na minha vizinha, como mensageiro do Pai Celestial, como mensageira do Pai Celestial, e falar. E quando eu abrir a boca, ainda que se oponham, eu quero continuar falando. Você que quer essa coragem para ganhar a sua família, ganhar a sua parentela, vem aqui para frente em nome de Jesus. Às vezes a gente não tem coragem. Poxa, pastor, sabe, não
Não há condição de falar nada, eles são bravos. Pois eu nunca vou esquecer da tia do Rutinaldo Mofato, brava, macumbeira, com terreiro dentro de casa. E ela, família convertida, cada vez que um parente a visitava em casa e abria a boca para falar de Jesus, podia ser quem for, ela expulsava de casa, botava para correr. Não aceitava que ninguém falasse nada. Ela tinha um terreiro dentro de casa. Uma noite ela ligou o rádio para escutar música do mundo e escutou uma pregação. Ela falou: poxa, esse pastor está falando e eu não estou com raiva, estou gostando de ouvir. Aí na noite seguinte ela ouviu. Ninguém podia falar de Jesus para ela, mas ela começou a ouvir pela rádio. E começou a acontecer que o programa ia começar 11 horas da noite, 10 e meia da noite, e ela 10 da noite já estava com o rádio ligado. Mas será que esse pastor vai demorar para falar? Até que um dia ela caiu de joelhos. Sabe por quê? O coração da pessoa pode ser duro como pedra. Por isso você precisa de coragem para falar. Com o teu cajado. O cajado é a palavra, não é? Você leva a palavra. Porque a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. O coração é duro que nem pedra, mas vai batendo com o cajado, vai batendo com a palavra, vai batendo com a palavra e você vai ver que logo o coração está quebrantado. Deus vai te dar coragem para falar com seus irmãos, com a sua parentela. E Deus vai colocar palavra de graça na tua boca. E quando você abrir a boca, a palavra vai direto no coração de quem estiver te ouvindo. E eles vão ficar com o coração molinho. O coração vai ser quebrantado. Deus vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. Aí você fala, você só precisa agora abrir o coração para Jesus Cristo entrar. Aí eles vão dizer: entra, entra, Senhor. Entra e não saia nunca mais, por favor. Você que está ouvindo pela rádio e quer se entregar para Jesus. Você que está ouvindo pela internet e quer se render ao Senhor. Você que está no local de trabalho, se ajoelha ao lado do rádio, ao lado do computador. Como nós também, vamos nos ajoelhar agora. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo. Se você já está convencido, convencida que só Jesus Cristo salva e quer se entregar a Ele, está ouvindo esta mensagem em trânsito. Não sei se você está numa estrada, numa rua, onde você está, Deus sabe. E pela fé você está conosco agora. Quer se entregar para Jesus, quer voltar para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Como nós também estamos colocando as nossas mãos sobre os nossos corações. E com coragem, abra a boca. Porque tudo que você falar com a tua boca agora tem que ser confirmado pelo teu coração. Se com a tua boca você confessar a Jesus como teu Senhor, e se com o teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então abra a boca, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Oh, glória. Vamos outra vez. Meu Deus e meu Pai. Pai de todas as dádivas. O Senhor me deu de presente o amor do teu Filho Jesus. E eu recebi este pão da vida. E eu tomo posse da minha salvação, e eu me entrego inteiramente nas tuas mãos, e declaro com coragem que a partir de hoje e sempre e até o final da minha vida eu vou declarar que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai querido, eu quero também levar este amor
para os meus familiares, para os meus parentes e para as pessoas que eu amo muito. Me dá graça, Senhor, me dá unção e me dá coragem para falar do teu amor, e me dá poder de tal maneira que ninguém poderá resistir às palavras de graça que saírem da minha boca pelo teu Espírito. E eu profetizo desde já a minha vitória em nome do Senhor. Eu tomo posse da vida eterna em nome do Senhor, e eu esmago a cabeça de Satanás debaixo dos meus pés. Meu Deus da glória, eu termino esta oração te agradecendo por tudo, mas principalmente pelo perdão dos meus pecados e pela certeza da minha salvação. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Me fortalece, me dá coragem e nunca me deixe desistir, nem voltar atrás. Me ensina, Senhor, a avançar sempre com muita coragem, porque eu creio que a vitória já está garantida. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Agora que você conhece a estratégia de Davi para vencer Golias, que tal aplicá-la em sua própria vida? Cada desafio é uma oportunidade de fortalecer sua fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando dificuldades. Pode ser a solução que essa pessoa está buscando. Inscreva-se e ative o sininho para receber mais mensagens como esta. Fique com Deus e até o próximo vídeo.